Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, vai tocar e toca, tá bom? Nem no VibraCal, para a gente não ficar curioso, né? Fica bzz, 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 a gente fica aquela curiosidade para ver o que está ali, né? Passando para a gente, tá bom? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses e nós não temos ajuda governamental. Então, se vocês puderem nos ajudar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na livraria que eles orientam como fazer a doação, porque eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça a sua prece para que a gente possa, outras pessoas ajudarem e nós consigamos continuar entregando todos os meses o alimento para essas famílias. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, também, né? Nós temos a todas as segundas-feiras à noite aqui um trabalho chamado Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, para auxiliar aquelas pessoas que têm entes queridos que são dependentes químicos de álcool, drogas, né? E agora também do jogo, que está virando uma pandemia. Então, se você passa por essa dificuldade ou conhece alguém que está sofrendo, porque quando a pessoa tem um ente querido dependente químico, às vezes a pessoa vai ficando mais doente do que o próprio ente, porque aquilo vai mexendo tanto com a pessoa que realmente se torna muito difícil. E nós temos como ajudar. Né? E também o ente querido, que é um dependente químico ou de jogo, se ele quiser parar, nós temos como ajudá-lo. É só orientar, pode indicar para os amigos, para as pessoas que vocês conheçam, virem aqui no Paz e Amor, passa pelo plantão e o plantão orienta como fazer para participar dessa nossa reunião. São todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite. Tá ok? Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes. Hoje eu farei a leitura da mensagem do Evangelho, a prece inicial. Nossa querida Rosana Romã, querida amiga, trabalhadora aqui da casa, vai fazer a palestra para nós. E depois a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Se caíste, não te acomodes no chão, põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retorna à caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porque este existia antes da formação do corpo. O Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações e paz. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para esse aprendizado e rogar que ilumine nossa querida Rosana, para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que tenhamos nós ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com alegria que agradecemos o convite dessa equipe que sempre nos recebe tão amorosamente. E hoje nós vamos falar, por bem dizer, de família, não é? Vamos refletir esse assunto que é tão importante, se faz tão necessário nós cada vez mais valorizarmos a família. Nesse texto, como já foi trazido do Evangelho, nós vamos falar do parentesco espiritual e do parentesco corporal. Quando Jesus, naquela multidão em que foram ditos os seus irmãos e sua mãe está aí, e ele indaga, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Já é o prenúncio disso tudo que nós vamos hoje abordar. Porque, como assim? Jesus sabia quem era sua mãe e quem eram seus irmãos. Por que ele falou daquele jeito? E quando nós vamos entender de que ele queria dizer isso, que a família espiritual, ela é maior do que a família consanguínea, é por isso que ele nos traz essa reflexão. E aí nós dizemos, mas espera lá, quem é minha família espiritual, não é? E é isso que nós vamos abordar, essa diferença entre a família espiritual e a família corporal. A família espiritual são os afins. São aqueles que nós temos as mesmas afinidades, os mesmos sentimentos, os mesmos objetivos. Muitas das vezes, nós encarnamos numa família consanguínea, né, com esses mesmos objetivos, com essas mesmas crenças, com essas mesmas necessidades, sentimentos. Mas nem sempre isso acontece. Quem aqui já não viu, já não ouviu ou já não falou? Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou bem diferente de tudo que tem aqui. E por que será, não é? Então, como foi dito no texto, os pais, eles dão a oportunidade do nascimento, né, do espírito. Então, eles vão o quê? Nós vamos dar a origem ao corpo físico, ao mundo corpóreo. Não é? Então, os genes do pai com os da mãe formam esse corpo que nós necessitamos e devemos agradecer porque é a oportunidade de estarmos encarnados. É quando nosso pai e nossa mãe, né, numa programação espiritual, nós estamos aqui. Entretanto, o nosso espírito, ele já existia antes mesmo, não é, de nós encarnarmos nesse corpo físico. Para isso, a lei da encarnação. Quantas vezes nós fomos e voltamos? Em cada vez que nós encarnamos na Terra, temos um novo corpo físico. Nem sempre estamos na mesma família, melhor até dizendo, no mesmo lar, não é? Porque a família são nossos parentes. Agora, o nosso lar é aquele núcleo, como já diz também, o lar é a principal célula de uma sociedade. É aonde tudo começa e é aonde tudo vai terminar. Então, nesta célula chamada lar, não é casa. A casa são as paredes, o teto, o telhado. O lar é quem mora, quem reside,
quem alimenta aquela casa. E neste lar, muitas vezes, nós voltamos, não é? Como os pais, como os filhos, como irmãos, como os esposos. Entretanto, nem sempre isso acontece. E mesmo num lar, não é? Existem o quê? As diferenças. Nós normalmente nos reunimos com aqueles pela qual temos os objetivos. Já programamos no mundo espiritual até de passarmos por certos desafios, mas pela necessidade, pelo amor que temos uns para os outros, decidimos passar juntos. Entretanto, na nossa família, no nosso lar, pode encarnar um espírito completamente diferente daquele que a família tem como seu objetivo. E aí muitos dizem, mas por que ele é tão diferente? Por que ele não condiz com tudo aquilo que nós pregamos, que nós fazemos? E aí nos traz a história de Ivone Pereira, que ela mesma diz e relata que ela nasceu num lar em qual ela não tinha nenhuma afinidade. E não entendia o motivo. Até que, através dos estudos, através de tudo que ela conheceu e aprendeu, ela percebeu que ela veio numa família diferente daquela a qual ela tinha essa afinidade, porque justamente numa encarnação passada, ela não valorizou a família espiritual que ela tinha. Então, muitas vezes também, nós vamos acolher espíritos que são as primeiras encarnações na Terra. Então, ainda estão o quê? Ainda na infantilidade espiritual, trazendo ainda muitas reminiscências dos instintos. Então, às vezes é mais rebelde, às vezes é mais indiferente, às vezes não transmite tanto sentimento. Mas não é porque ele é má, é porque ainda ele está apreendendo, ele está ainda conhecendo do que é estar no planeta Terra. E a família se propõe a acolher, a trazer esse espírito para dentro do seu lar, para que ele também possa, não é, apreender, trazer, acolhê-lo com amor. Há casos também que nós que estamos aqui na Terra não somos espíritos perfeitos, concordam? Nós temos desafetos? Acho que sim, né? Não é? Então, nós vamos criando essas animosidades, essas diferenças, esses ranços, essas mágoas. E a melhor oportunidade que Deus nos dá de nós reatarmos com esses irmãos espirituais é dentro de um lar. Então, muitas vezes, na família, vem casais, vem irmãos, vem pai e filho, ou vice-versa, que não tem nenhuma afinidade, que vivem em perfeito duelo. Justamente porque é na família, é nesse seio familiar que eles vão poder se reajustar, através dos laços consanguíneos, ou seja, estão geneticamente unidos, não é? Pelo mesmo gene. Entretanto, a necessidade maior é realmente se ajustarem. E aí é a grande oportunidade que nós temos que nos reflexionar. Existe alguém no meu lar, na minha família, pela qual eu tenho uma indiferença? Pela qual eu tenho não consigo me ajustar? Não consigo perdoar, não consigo trazer perto de mim. Para nós refletirmos, não é? E aí nós vamos perceber que pela misericórdia divina há o véu do esquecimento, porque se lembrássemos, aí é que nós não vamos resgatar mesmo, não é? Fica para uma próxima. Entretanto, o véu do esquecimento nos traz para que nós possamos o quê? Começar a entender, não é, como diz Jesus no livro Jesus no Lar, né, de Neio Lúcio, em que ele traz várias passagens sobre o lar, sobre o Evangelho. Veja, é uma forma de nós aprimorarmos, não é, esse entendimento. Mas a outra pessoa não quer saber, não importa. Porque isso que Jesus quer dizer, é no lar que nós vamos começar a conhecer, a entender, a respeitar, a amar, a compreender, a ter a fraternidade pela qual nós precisamos alcançar,
que é a família espiritual, a família universal. Por isso que ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque é justamente no lar, nessa pequena célula, é que nós vamos começar a aprender, não é? Porque nós vamos ter que conviver juntos. E a convivência nos faz o quê? Trabalhar em nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não é? A nossa paciência, o nosso perdão. E aí é onde nós vamos começar a trabalhar em nós esse amor incondicional, esse amor que perdoa, que compreende, esse amor que acolhe, não é? Porque muitas vezes, entre uma mãe e um filho, há uma diferença enorme de objetivos, caminhos completamente diferentes. Mas que mãe que não quer acolher um filho? Que mãe, como disse o nosso querido agora, o nosso Jefferson, esse trabalho que é feito às segundas-feiras. Quantos pais estão aqui para tentar resgatar os seus filhos diante de uma necessidade, de uma doença tão difícil? Às vezes, que filhos que não são mais pais do que filhos, não é? Tratam dos seus pais com tanto amor, com tanto carinho. Então, essas diferenças que acontecem no nosso lar, ou mesmo na nossa família, é justamente para isso. É para nos ajustar. E aqui que nós estamos ouvindo, não é para o outro se ajustar, é para nós nos ajustarmos. É para nós entendermos que é o caminho do amor, não é? E também há um outro ponto que muitas pessoas perguntam: mas puxa, então quem é a minha família espiritual? Já que na minha família consanguínea eu tenho alguns, mas nem todos. A nossa família espiritual são, às vezes, os amigos. Não é? Aqui nós dizemos a família nucleana, e pessoas que vamos reencontrando no nosso caminho, em que a afinidade é muito grande, que o sentimento de amor, às vezes, nossa, do nada eu gosto daquela pessoa, eu me afinizei com aquela pessoa, sou simpática aos seus objetivos. Então, no trabalho, na rua, no prédio onde moramos, no nosso seio, né, da sociedade, do lazer. Mas, enfim, às vezes até em outros lugares, fazemos uma viagem, encontramos uma pessoa que diz: nossa, de repente nos parece que nos conhecemos de há muito. É o acaso? Não. É porque muitas vezes também na nossa família universal nós precisamos de se espalhar entre tantas outras famílias, não é? Para que nós possamos também aprender. Porque é fácil, é gostoso conviver com quem a gente gosta, não é? É muito gostoso. É gostoso a gente amar de quem ama a gente, de quem tem sempre estado do nosso lado. Mas e amar aquele que nos desafia? E amar aquele que precisa de um cuidado maior, que precisa de um acolhimento, que precisa de ser entendido com mais paciência? E amar aquele que é averso a tudo aquilo que planejamos para a nossa família? E amar aquele que às vezes vem com uma enfermidade tão difícil, que nós dizemos: mas por que comigo? E por que muitas vezes nos unimos em casais que no começo, como diz um próprio texto, que a sogra de Simão Pedro diz: no amanhecer é tudo flores, e depois nós colhemos espíritos. Também é aquela magia, né? Para que as pessoas possam o quê? Se agrupar, formar famílias, e aí depois vem os desafios. E às vezes aquele casal que aparentemente se amava, de repente ficam os opostos, porque aí começam os desafios, começa a convivência. Muitas vezes essas uniões são necessárias justamente para esses ajustes, para a formação de uma família, para trazer aquele momento de que em situações pretéritas não demos conta. Muitas vezes demos o acaso, ou descaso, melhor dizendo. Não quero nem saber, não é? Não quero ver aquela pessoa nunca mais. Mas ficou dentro de nós uma mágoa, uma tristeza.
Ficou entre nós, entre esses dois espíritos, algo ser ajustado. E muitas vezes passamos por várias encarnações e não conseguimos ainda alcançar. Às vezes como amigos, às vezes como parentes distantes, às vezes como amigos de profissão, às vezes até conviver numa casa religiosa. Aí Deus, na sua misericórdia, diz, bom, chegou o momento, vai ser no lar. Vai vir como pai e filho. Porque é necessário se reajustar. Ora fomos mães, pais, ora fomos filhos dos nossos filhos e assim por diante. Vamos alternando as nossas posições, porque a nossa passagem, como diz nessa segunda lição de Jesus no lar, o lar é a escola das almas. O lar é uma pequena passagem, uma breve passagem que temos na Terra para que nós possamos cada vez mais aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos respeitando, nos acolhendo, não é? O lar é essa escola para que nós possamos realmente entender que quem está ao nosso lado não é por acaso. Há uma programação. Foi feita uma programação no mundo espiritual. Que as pessoas que estão no nosso lado, do nosso lar, são as necessárias, como nós também o somos, para um aumento, para nós evoluirmos espiritualmente. Que aquele lar pela qual hoje nós nos encontramos é o melhor que pode acontecer nesta encarnação. É apropriado a todas as nossas necessidades, a tudo aquilo que nós nos propusemos no mundo espiritual. Mesmo que dentro desse lar convivamos com pessoas que aparentemente não somos afins. Mesmo que dentro do nosso lar, às vezes somos nós, a ovelha negra. Somos nós, não é? A pessoa que está fora completamente de todo aquele seio. Mas estamos juntos para o aprendizado. E nada melhor do que um lar. Portanto, queridos amigos, não é? Vamos aproveitar, em primeiro lugar, vamos agradecer a oportunidade de estarmos encarnados. De nosso pai, a nossa mãe, nos darmos a oportunidade de estar aqui na Terra. Em segundo, vamos agradecer ao lar que temos. Mesmo que seja o lar de uma pessoa, não há problema, nunca estamos sós. Mas vamos agradecer a nossa família, mesmo que hoje os filhos vão viajar, vão morar em outros países, em outras cidades, não é? Mas é um lar. O vínculo não se perde. E quando desencarnamos, nos reencontramos com esses afetos. Então, que nosso lar seja realmente essa célula principal. Que o nosso lar seja esse belo recanto, como se diz aqui. Que ele seja esse bálsamo, onde nós possamos realmente nos confortar. Estar ali junto daqueles que, mesmo apesar das diferenças que possamos ter, estamos juntos. Aprendemos com as diferenças, aprendemos com o erro do próximo e aprendemos quando alguém também vê em nós um erro. É um grande aprendizado, mas principalmente, quando tudo que fazemos por amor, com amor, nunca será em vão. Mesmo que muitas vezes o outro nosso ente querido ainda não esteja nesse estágio de evolução, nesse estágio, melhor é dizendo, de compreensão. Cabe a nós amá-lo ainda mais e fazer por ele o que gostaríamos que fizéssemos por nós. Uma noite abençoada para todos vós e que nós possamos cada vez mais nos amarmos mutuamente, a grande família universal. Deus vos abençoe. Nós vamos agradecendo a Rosana, minha irmã loira, né? Nós somos a prova da família espiritual.
E por coincidência descobrimos que os paralelos, né? Meu avô tem o mesmo sobrenome que um parente dela também. O avô dela também tem o mesmo sobrenome, espanhóis. Aliás, nós estamos felizes, né, Rosana? É muito bom estar aqui na Casa de Paz e Amor, entre amigos, falando de Jesus, recebendo essa energia amorosa que foi previamente preparada para nós, aquilo que nos trouxe até aqui. Assim nós vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos para iniciar a segunda parte do nosso trabalho. Ao se fechar os olhos, se concentra mais, não se distrai. E é assim que nós vamos juntos, buscando toda essa energia que a Rosana nos trouxe, primeiro pela voz suave que ela tem, e que já nos acalma, para que nós possamos buscar nessa simplicidade, nessa leveza, levar a nossa família espiritual, que é toda a humanidade, que nós possamos levar um lenitivo onde houver uma lágrima e um sofrimento, onde haja fome, onde haja sede, as necessidades mais básicas, que graças a Deus nós não temos, quanto falta para os nossos irmãos em humanidade. Que os dirigentes de nações que nasceram para impulsionar os seus países possam se lembrar disso e melhorar a vida de todos aqueles que necessitam, principalmente os pobres dos pobres, como nossa querida irmã que, como freira, ela fazia esse convite, que nós pudéssemos fazer com que cada um possa ter o seu básico. Madre Teresa de Calcutá, que nós aprendemos a amar, como nossa irmã também. Vamos vibrar pela nossa família. Sempre tem alguém na nossa família que está precisando mais, seja física, emocional ou espiritualmente. Que nesse momento nós possamos levar a cada um daquilo que cada um precisa de per si, individualmente. Por fim, pedimos por nós mesmos, que sejamos perseverantes no bem, que não percamos uma só oportunidade de servir ao bem, aonde quer que os nossos passos nos levem. Nem que seja com a oferta de um sorriso, de um abraço, de um bom dia, de uma boa noite. Que nós possamos nos identificar como criaturas humanas que somos, dando o nosso melhor. E agora, junto aos médiuns que se prepararam e amorosamente estarão à nossa disposição, nós vamos ficar bem receptivos. Não se preocupe, mantenha-se ainda de olhos fechados, concentrado, concentrada, porque o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele nos dá, ele veicula energias que vêm do alto. E ele é muito inspirado pelo nosso anjo guardião. Cada um de nós temos um anjo que Deus colocou em nosso caminho para estar conosco, nos inspirando. Com certeza hoje, nessa tarde, fomos inspirados por ele para estarmos aqui e receber o melhor.
Assim, para a gente não se distrair, vamos juntos mentalizando uma luz branca e brilhante, que vem das esferas superiores e toca o topo da nossa cabeça. Essa luz vem descendo, escorregando e se transformando em dourado na altura da nossa fronte, da nossa testa, iluminando nossos pensamentos, renovando-os ao bem. Essa luz vem descendo, chegando até a nossa área do pescoço, onde nós temos as glândulas tireoide e paratireoides. Temos o nosso aparelho fonador, o único da humanidade, né, da existência. Somos nós que podemos falar, orientar, esclarecer. Essa luz vai ficando aí enquanto vai descendo até o coração, numa luz rosa e amorosa, retirando mágoas, tristezas, aborrecimentos, medos, deixando a esperança, o amor incondicional, ama porque ama, para que nós possamos aos poucos sermos aquilo que a Rosana quis nos passar hoje, nos passou tão bem, que somos uma única família, a família universal, espiritual. Essa luz rosa permanece no nosso coração, mas vai descendo até que se transforme num verde esmeralda, uma luz belíssima, que vai nos ajudar desde o duodeno, estômago, fígado, vesícula biliar, ajudando os rins, suprarrenais, baço, pâncreas, descendo até mais um pouco os órgãos reprodutores, os órgãos da vida, que nós somos co-criadores. Que nesse momento uma cúpula protetora nos envolva da cabeça aos pés, para que nós possamos permanecer amparados por essa luz. Se você se lembra de alguém, algum amigo, ou alguém que você leu que precisa de uma vibração, encaminhe agora essa luz amorosa para essas pessoas. Vibramos também, lá na entrada do nosso salão, nós temos urnas, onde nós colocamos nomes de amigos, pessoas encarnadas, que estão precisando de ajuda. E uma ao lado, para os nomes daqueles que já nos deixaram e continuam vivos no mundo espiritual. Que nesse instante, abençoados que todos nós estamos, vamos pedir agora para que os químicos espirituais, os farmacêuticos, os técnicos de laboratório, que vão usar dos medicamentos das florestas, das águas cristalinas, das sementes, das folhas, enfim, transformando-as em elementos que vão ser colocados em nossas águas, que vão ser magnetizadas, servirão para ajudar nossos tratamentos dos remédios que nós usamos em casa. Se hoje você não deixou a sua garrafinha aqui ao lado, ou nem na sua casa, que você possa, antes de dormir, lembre-se desse momento. Coloque um copo de água, uma garrafinha individual para cada um. Faça uma prece e rogue a proteção, que ela não ficará sem resposta. Seremos abençoados. E assim agradecidos por essa noite. Desde quando adentramos aquele portão
principal da nossa casa. Ouvimos o Evangelho, as palavras da Rosana, as vibrações que nós juntos fizemos, que possamos voltar para os nossos lares, mais calmos, mais felizes, mais saudáveis, física, emocional e espiritualmente. E que possamos retornar aqui na próxima semana. Que assim seja, com as graças de Deus. Cuidado com a luz. Boa noite. Nós vamos agora passar um videozinho rápido, 2 minutinhos. Vamos ficar atentos, reforçando o aviso que o Jefferson já passou. Bom domingo, curtam bem a convivência da família nesse final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.